na parte de domingo. Cativo em uma cultura estrangeira. Nunca é fácil ser exilado numa cultura estrangeira. Pode ser difícil compreender o que os judeus enfrentaram, primeiro sobre os babilônios e depois sobre os persas. Com exceção dos habitantes da ilha britânica de Pitcairn, onde todos são adventistas do sétimo dia, nenhum de nós, por exemplo, vive em um país adventista em que os princípios da nossa fé são, até certo ponto, a lei da região ou a lei do país. Mas antes de ser deportado, o povo judeu vivia em seu próprio país, onde os princípios da sua fé também eram resguardados na lei da terra. Pense em como deveria ser fácil ser fiel a Deus. Afinal, não seria mais fácil guardar o sábado se esse mandamento estivesse protegido, resguardado pela lei da nação? Por outro lado, a história sagrada nos mostra que, sejam quais forem os decretos da terra, mesmo que favoráveis à fé, a fidelidade vem do coração, do interior. Caso contrário, o pecado, a apostasia e a ruína certamente se seguirão. Em Isaías capítulo 29, verso 13 e 14, nós lemos assim: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Isaías 29, versos 13 e 14. Em contrapartida, para aqueles que estão determinados a ser fiéis, mesmo o ambiente mais desfavorável não pode impedi-los de obedecer. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 1. Aqui na lição de hoje, o exemplo de Daniel e os seus companheiros na corte de Babilônia. Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E Deus tinha um propósito. Aquilo que o povo de Israel não fez, sendo um povo livre, eles fariam sendo um povo cativo, escravo. Por isso Deus fez com que a palavra, a verdade, fosse revelada lá no centro do mundo, que era a Babilônia, a capital do mundo. O Império de Babilônia recebeu o conhecimento do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, através de Daniel e os seus companheiros. Aqui em Daniel capítulo 1, nós lemos: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Perceba que estes jovens que foram escolhidos, eles já eram sábios, eles já eram entendidos no conhecimento e já tinham habilidades. Queridos, verso 5, e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Veja uma prova em que Daniel e os seus companheiros foram colocados como cativos numa terra estrangeira. Eles agora deveriam comer da comida do rei e beber do vinho do rei. E aqui entrou o teste. Será que Daniel e os seus companheiros iriam se submeter à comida do rei, ao vinho do rei? Como é que eles agiriam como filhos de Deus? Daniel e os seus companheiros se propuseram a não se contaminar com a comida do rei, mesmo com o risco da própria vida. Aqui diz o verso 6, e entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego.
E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Firmeza de princípio, integridade, não concessões no comer e no beber. Queridos, às vezes nós, hoje, como povo de Deus, fazemos tantas concessões, bebendo e comendo o que o mundo bebe e o que o mundo come, agindo como mundanos, no vestuário, na comida, na bebida, nos programas que assistimos. Queridos, nós somos chamados por Deus para sermos diferentes, santos, santificados, separados do mundo para Deus, para um propósito sagrado, para que Deus possa cumprir a missão dele, a vontade dele, por seu intermédio, por nosso intermédio. A história que está aqui hoje, de Daniel e os seus companheiros, é uma história que tem que se repetir na sua e na minha vida. Verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Água a beber e legumes a comer, todos os alimentos que vêm das sementes. No hebraico a palavra é zeroim, é a mesma palavra que está em Gênesis 1, 29. É a dieta que Deus deu para Adão e Eva no Jardim do Éden. Gênesis 1, 29. A palavra lá é zeroim e a palavra aqui em Daniel 1, 12 é zeroim. Todos os alimentos que vêm das sementes. Queridos, água a beber e legumes e frutas, nozes, castanhas. Queridos, este é o regime ideal para o ser humano ter saúde, ter discernimento na sua mente, discernimento intelectual, discernimento espiritual. E aqui diz o verso 13: então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes e água a beber. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, que eram 3 anos, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Meu querido irmão, Deus honrou a fé, Deus honrou a decisão, Deus honrou a temperança, Deus honrou a dieta que eles escolheram conforme Gênesis 1, 29. Meu querido irmão, a história de Daniel e os seus companheiros mostra os filhos de Deus numa cultura transcultural, como cativos numa terra estrangeira, mas testemunhando. Novamente você vai ver os 3 companheiros de Daniel, no capítulo 3 de Daniel. E agora aqui no capítulo 3 de Daniel, o teste é mais terrível, porque agora é uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor exigiu que todos se ajoelhassem diante dela. E aqueles que não se ajoelhassem seriam lançados dentro da fornalha de fogo ardente.
E eles não se ajoelharam. Os 3 companheiros de Daniel permaneceram leais com o risco da própria vida. E eles foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas Jesus estava lá dentro da fornalha com eles. E o rei mandou que eles saíssem. E eles saíram. E eles testemunharam. E o Deus de Israel foi honrado, se deu a conhecer a Nabucodonosor. Meu querido irmão, Deus precisa de homens e mulheres que sejam representantes, agentes seus na terra, para testemunhar agora no tempo do fim. Novamente, em Daniel capítulo 6, você encontra outra história, agora de Daniel na cova dos leões. Agora não era mais o império de Babilônia, mas o império da Medo-Pérsia. E agora Deus permitiu que Daniel fosse jogado dentro da cova dos leões. Mas lá dentro da cova dos leões, Jesus Cristo estava com Daniel. Os anjos de Deus fecharam as bocas dos leões e Daniel foi salvo e testemunhou diante do rei Medo-Persa. Queridos, a história vai se repetir. A história vai se repetir com você e comigo agora nesta última geração. Deus quer homens e mulheres, filhos e filhas, que sejam cristãos de verdade, que sejam temperantes, que exerçam uma influência santa, para que Deus os possa usar como testemunhas dele neste mundo, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia!